Amém, irmãos. Nós vamos estudar hoje à noite do tema lepra na casa. Lembrando que nós estamos estudando sobre Jesus e os enfermos no Evangelho de Marcos, e o segundo caso de Jesus curar um doente foi o leproso. E nós estamos querendo considerar a respeito do significado espiritual de ser leproso. O Senhor tem falado bastante ao meu coração, espero que possa falar ao seu também. Nós já vimos em reuniões passadas que a lepra simboliza o pecado. E o leproso simboliza o pecador. E nós já vimos a respeito dos sintomas da lepra e dos significados que representa as consequências do pecado na nossa vida, os sintomas do pecado, talvez seja melhor falar assim, na nossa vida. E da última vez que eu compartilhei, nós vimos também a respeito da lepra nas vestes. Os irmãos estão lembrados disso? E daí nós consideramos alguns itens que por conta do tempo não gostaria de lembrar aqui, mas acho que foi bastante produtivo considerar, mas lepra na roupa, pecado na roupa, é possível ter pecado na roupa? E daí nós consideramos lá alguns itens a respeito de lepra nas vestes, e agora nós chegamos nesse assunto a respeito da lepra na casa. E isso é bastante discutido entre os estudiosos, se isso era um fenômeno natural, porque nós vamos ler aqui daqui a pouco nos primeiros versículos aqui de Levítico 14 sobre esse assunto, fala que Deus é que enviava essa praga na casa. Então é bastante discutido se esse era um fenômeno natural ou sobrenatural. Mas o fato é que nós estamos aqui para considerar o que significa lepra na casa. Se nós temos considerado até aqui que a lepra é um símbolo do pecado, será que é possível, além de ter pecado em nós, na nossa conduta, é possível também ter pecado, nós convivermos com pecado nas nossas casas, no espaço físico ali mesmo das nossas casas? E vamos considerar também aqui o significado de casa, não apenas como um lugar físico, mas também como família. É possível o pecado, existe um pecado na nossa cultura familiar? Então, irmãos, humildemente, eu desejo que todos nós estejamos diante do Senhor, abrindo nosso coração para considerar, para tirar as lições desses versículos aqui. Vamos ler os versículos que falam a respeito desse assunto da lepra na casa. Está aqui em Levítico 14, do 33 ao 42. Vamos ler juntos? Os irmãos querem abrir aí na Bíblia para acompanhar? É bom abrir e observa que a respeito desse assunto, você tem 2 capítulos no Antigo Testamento que só fala a respeito da lepra. O capítulo 13 de Levítico fala sobre as leis acerca da lepra, e o 14, o título que a Sociedade Bíblica aqui deu, a lei acerca do leproso depois de sarado. Algumas têm o título A Purificação da Lepra. E no versículo 33, que é o que nós vamos considerar hoje, é a lei acerca da lepra numa casa. Então são 2 capítulos que falam exaustivamente sobre esse assunto. São capítulos que não são fáceis de ler. Eu digo assim, sabe aquela leitura
que você faz na sua casa sequencial, eu imagino que quando chega nesses capítulos de Levítico, que fala a respeito disso, às vezes não é uma leitura muito fácil, você lê até rápido, né? Mas, irmãos, aqui tem muito conteúdo espiritual, muita luz nesses versículos aqui, muita lição que Deus pode nos ensinar. Amém? Então vamos ler. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: a vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa, e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia, voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Amém. Irmãos, vamos considerar aqui algumas lições que nós podemos tirar a respeito desses versículos. Primeiro, quando fala de lepra na casa, nós podemos entender casa aqui como espaço físico. Então, a construção da nossa casa, o espaço ali da nossa casa, os objetos que nós temos dentro da nossa casa. Vamos pensar de casa aqui, primeiro, no sentido literal mesmo. E nós estamos considerando que a lepra simboliza o pecado. É possível ter pecado na nossa casa? Como? Me ajuda aí, pensa, reflita, né? Como? Olha, então tem um objeto lá, televisão. Tem muito pecado? Dá exemplos de pecado na televisão. Então tem homossexualidade, consumismo. Então o que passa ali de conteúdo na televisão, quase o tempo todo é pecado, certo? A televisão é uma formadora de opinião. E o que ela ensina? Se você deixar os seus filhos na frente da televisão o dia inteiro, com a televisão ligada, o que é que eles estão aprendendo? Um viver que agrada a Deus, ou eles estão aprendendo um viver pecaminoso? O que é que ela ensina? Considera. Então, falou já de algo que pode ser lepra na casa, televisão, o que mais? Internet, não é? Por que internet?
É a mesma coisa. Dá um exemplo aí. Eu sei de coisas, mas eu quero que os irmãos participem, para serem críticos mesmo. Facebook, tem pecado lá? O WhatsApp também tem pecado? Gera o pecado, é fonte de pecado. Cobiça. Outro dia a irmã deu aquele exemplo, né, de estar aqui trabalhando e ver os amigos tudo na praia, que inveja, não é? Fofoca, uma fonte de estar ali, o instrumento que você usa, o computador, difamação, né? Celular, não é só um item da casa, mas é um item que é móvel, que você leva junto, não é? O que mais? Na casa. Também tem decoração, enfeite? Como? Exemplo. Tem umas coisas que tem aparência de inocente que não é inocente. Os enfeites de casa que tem cara de monstro, coisa com cobra, essas coisas assim. Parece um animal bonitinho e no fundo não é nada daquele, cheio de ovo lá. Coisas que envolvem superstição e... Do que era? 2 giló e 2 alhos, 2 cabeças de alho, era um bonequinho. E daí o senhor não foi lembrar, primeiro foi o alho, eu molhou. O giló eu peguei na cabeça e quebrou. Os irmãos percebem que tem coisas aí que são símbolos de superstição. Irmãos, nós cremos em superstição? Nós somos movidos à superstição ou à fé? A palavra de Deus, não é? Então, tem coisas aqui que representam a superstição e tem coisas que têm a aparência do mal. Que coisa estranha conviver com o mal. Você já considerou isso? Roupa de cama, toalha, com desenhos ali, que às vezes tem a ver com sensualidade, às vezes tem a ver com a aparência do mal mesmo, monstro, dragão. Uma personagem. Precisamos considerar livros de feitiçaria, livros de magia, livros de espiritismo, DVDs, não é? Jogos, videogame, olha quanta coisa, irmãos, que o conteúdo é pecado, quadro, não é? Brinquedos. Vai refletindo de maneira crítica e considerando se é possível ter pecado nisso. Pornografia. Uma moça lá que ela tem essas coisas aí que põe na janela, de vento, símbolo da nova era. Daí eu precisei ir lá embaixo para pesquisar uma coisa que escondiu. Daí ela não colocou, ela escondeu. Daí estava assim na cadeira, né? Daí tinha um negócio lá na janela. Daí ela falou assim, eu sei que você não acredita nisso, né? Eu nem coloquei o quadro ali da nova era porque eu sei que você é cristã. Vocês não acreditam nessas coisas. Eles mesmos sabem, né, que isso não tem nada a ver com o Senhor. Mas coloca. É uma escolha. Então considerem isso, irmãos, porque é possível que às vezes a gente se depara com essas coisas sem conhecimento, sem informação,
e às vezes a gente não presta atenção, então a gente leva coisas para casa sem prestar atenção, mas de uma hora que você identifica que aquilo ali não é de Deus, é algo que como que eu posso dizer, promove o mal, promove o pecado, o que fazer com isso? E então vamos considerar com calma, nós vamos voltar a tocar nesse assunto. E quando fala de casa aqui, outra coisa que nós podemos considerar sobre lepra na casa é a família. São os membros da família, é a cultura familiar. O que eu quero dizer com cultura familiar? Os irmãos percebem que na nossa família mesmo, é possível nós termos cultura, hábitos pecaminosos, coisas que vêm de tradição, mas que é pecaminoso. Então, por exemplo, eu conheço alguns irmãos que antes de conhecer o Senhor, o que eles gostavam de fazer todo domingo era um churrascão. E nesse churrascão era regado a música e cerveja. E daí a turma bebia, tudo alegre, e parava só aí. Qual que era a consequência disso? Muitas vezes dissolução, a turma fica bêbada e daí começa a ter o quê? Briga, discórdia, discussão, não é? É pecado isso, irmãos? Ah, mas pô, domingão, ouvir uma musiquinha, tomar uma cervejinha. E a cervejinha provoca briguinha, discussãozinha, discordinha, não é? E outras coisas que vai levando também, que é pecado. Então tem mais coisa para considerar. Vamos tirar mais algumas lições voltando para aqueles versículos agora. Primeira coisa, essas coisas que eu vou compartilhar, irmãos, eu tirei desse livro aqui, A Lei da Lepra, desse irmão G.C. Willis, e também de outros estudos de um outro irmão que está me fugindo o nome dele agora, senão eu falava aqui. Então considere essas lições. Assim como era necessário avaliar o estado das casas à procura de sinais de praga, também nós somos responsáveis por notar o surgimento de lepra em nosso lar. Olha no versículo que coisa interessante, irmãos. Quem é que comunicava o sacerdote a respeito da suspeita de lepra? O dono da casa. Quem que é o dono da casa na sua casa? É o seu filho? É a sua filha? Quem é o dono da casa? Seja ousado aí, levanta a mão e fala: eu sou o dono da minha casa. Não é? Irmãos, eu vou falar o que é normal e o que se espera. O que se espera é que o marido e a mulher, os dois, sejam os donos da casa, não é? Então, o dono da casa é que fazia saber o sacerdote da suspeita da praga. Irmãos, percebam que nós, muitas vezes, tomamos providências. Quando, por exemplo, tem um problema na nossa máquina de lavar, normalmente o dono da casa, o que ele faz? Ele chama alguém para arrumar. Se os filhos começam a ter febre, o que o dono da casa faz? Toma uma providência, leva no pronto-socorro. Irmão, se tem algum sinal de lepra espiritual, o que fazer? O dono da casa precisa levar até ao sacerdote. E quem que é o sacerdote? Quem é o nosso sacerdote? É Jesus.
Irmãos, como dono da casa, qualquer sinal de pecado na nossa casa, o que a gente precisa fazer? Não estou falando só dos nossos pecados, eu estou falando do pecado da família. Os irmãos estão lembrados de Jó? O que ele fazia, Jó? Ele orava e oferecia sacrifícios a Deus, só por ele? Não, pelos filhos também. Então, irmãos, nós que somos adultos, nós que somos donos da nossa casa, nós precisamos levar até o sacerdote toda suspeita de pecado. Outra lição que nós podemos tirar: o exame da praga tinha que ser detalhado, cuidadoso, como a lei sugeria. Não podia ser superficial e rápido. O sacerdote vinha ali, examinava, daí ele serrava, e serrar ali é com C, não é com S, não é cortar a casa no meio. Serrar ali é fechar. Fechava a casa por 7 dias, depois de 7 dias ele voltava e ele examinava, para ver se aquela mancha tinha crescido ou não. Não era algo rápido, não era algo superficial, era examinado. Então isso é algo sério, que nós devemos ter cuidado em acompanhar. Eis alguns sinais de lepra na casa. Vamos considerar aqui alguns irmãos. Isso aqui é um irmão que compartilhou no outro estudo, está me fugindo o nome dele. São sinais de lepra na casa: desrespeito aos pais e desobediência. Isso é lepra no ambiente familiar ou não é? Eu falei para os adolescentes ontem. Eu lembro que quando era mais novo, eu cantei uma musiquinha perto da minha mãe que tinha um palavrão. Minha mãe, ela virou um tapa no meio da minha boca. Pá! Nunca mais. Eu lembro que uma vez, quando eu era adolescente, eu fui na casa de um amigo. E esse amigo, da minha idade, devia ter lá os seus 13, 12 anos, e falando para a mãe, um monte de palavrão, xingando a mãe. O que é isso? É pecado, é lepra na casa, no ambiente familiar, desrespeito aos pais, desobediência. Outro sinal de lepra na casa: falta de amor entre os membros da família. Considera, irmãos, como é que trata a esposa. E quando eu falo essas coisas para você, irmãos, vocês não têm ideia do quanto a palavra que tem sido pregada nesses últimos meses aqui, e do quanto as situações que Deus tem permitido na minha vida familiar tem me feito considerar a respeito disso. A maneira como às vezes nós nos tratamos, como o marido trata a esposa, como a esposa trata o marido. Como é que o Senhor Jesus nos ensinou a tratar? Com amor, com respeito, com mansidão. Às vezes o marido, como é que trata a esposa? Ah, mulher, pega logo aí, faz logo para mim. Cadê minha roupa? E daí a mulher responde como? Eu não sou só empregada, não sou só mãe, não, seu cavalo. Você quer uma empregada? Volta para casa da sua mãe. Não é? Irmãos, o que é isso? É pecado ou não é? É lepra no ambiente familiar. Outro sinal de lepra na casa: falta de interesse nas coisas de Deus. Irmãos, isso é pecado ou não é? A falta de interesse na oração, estou falando de ambiente familiar. A falta de interesse na leitura da palavra, é pecado ou não é? Irmãos, pecar é violar a lei divina, seja em pensamentos ou em ações. Qual que é o grande mandamento de Deus? O principal de todos, qual que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo
teu coração, toda a tua alma. É isso aí. Então, não ter interesse pelas coisas de Deus, isso também é pecado. Outro sinal de lepra na casa: palavras e práticas pouco próprias a lares cristãos. Palavras e práticas pouco próprias a lares cristãos. Irmãos, eu vou dar um exemplo. Uma vez, lá no ambiente de trabalho da Lídia, uma pessoa veio instalar para nós a internet. E daí, conversando tal com a Lídia a respeito de internet, televisão tal, ele fez uma proposta. De a gente dar um valor a mais e ele ligar, como que era, Lídia? Ligar a TV, não era isso? Um pacote básico da televisão. Os irmãos entenderam a proposta? E daí o cristão lá, né, olha aquilo, uau, que proposta, hein? Eu vou poder pagar isso e vou ter de graça. Irmãos, isso é ou não é lepra na casa? Considera. Outro exemplo de lepra na casa: entretenimento malicioso, que envolve as coisas que os irmãos já tinham falado, de TV, jogos, internet. Bom, eu acho que eu não preciso falar muito, amém? Avançando, outras lições que a gente pode tirar daqueles versículos: há que tirar as pedras que estão contaminadas de modo radical. Como lidar com o pecado na nossa casa, irmãos? Se nós voltarmos naqueles versículos lá de Levítico, o que era? Uma vez que era constatado que tinha a praga da lepra na parede da casa, o que tinha que fazer? Olha o versículo 40. Ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houver raspado, lançarão fora da cidade. Irmãos, vamos compreender, vamos entender o pecado. Nós vamos ver com mais detalhe numa próxima semana, de como lidar com o pecado. Nós vamos ver que a purificação do pecado exige derramamento de sangue. É uma questão de confessar pecados. E o pecador arrependido recebe perdão de Deus e purificação, limpeza. Mas tem coisas que não é só isso. Tem coisas que você precisa lançar fora. Não é? Não é só uma... Você percebe, irmãs, que aqui não era só pegar um paninho e ir lá na parede e dar uma limpadinha? Nem veja. Aqui não é coisa de você pegar um limpador aí multiuso para querer dar uma limpadinha. A ordem aqui era: arranca a pedra, joga fora. Irmãos, para alguns essa palavra é coisa de neurótico. Para alguns essa palavra é coisa de paranoia. Mas eu quero te dizer com bastante seriedade: o pecado corrompe. O pecado contamina. Não dá para abrir concessão com o pecado. Esses dias, depois de ter compartilhado uma palavra, uma irmã, ela veio me perguntar: ô irmão, a minha filha tem lá em casa, num pote, um monte de figurinha do Pokémon. E eu tinha falado de Pokémon naquele dia. Daí o que você acha? Daí eu não lembro agora de cabeça, mas eu peguei com ela e pesquisei o significado de Pokémon, junto com ela, ali no celular. E significava, se eu não me engano, demônio de bolso. Daí eu perguntei: irmã, olha o nome de Pokémon, que significa demônio
de bolsa. Isso te diz alguma coisa ou não? Daí a situação era, como que eu vou lidar? Porque não é meu, é da minha filha. Daí, irmãos, vamos considerar essa palavra. E eu senti paz no Senhor de dizer por isso para ela: irmã, eu não quero dizer exatamente o que você quer fazer, mas eu vou dizer o que eu faria. Eu quero perguntar primeiro uma coisa: quem é o dono da sua casa? Quem é que manda na sua casa? A casa é de quem? É da sua filha ou é sua? Você quer ter demônio de bolso na sua casa? Não é? Daí eu senti que a irmã e o irmão, o marido também estava junto nessa situação, entendeu. Irmãos, pais, o que eu vou falar pode parecer paranoia, mas eu quero que vocês considerem isso. Porque eu sou pai. E se você for ficar olhando, considerando, você vai encontrar um monte de coisa que os nossos filhos estão ali expostos na televisão, na internet, que é pecado. Pesquisa o nome do que o seu filho está assistindo lá. Darth Vader. Pesquisa o significado de Darth Vader, o que é. Star Wars, gosto tanto de Star Wars. Pesquisa o significado. Darth Vader significa o pai das trevas. Quem é o pai das trevas? Quem é? Agora, considero que muitas pessoas falam, e o que me preocupa, irmãos, é que não é só incrédulo, é cristão falando. Irmão, mas isso é muita paranoia. Não tem nada a ver não. E daí deixa lá o pai das trevas em casa. Considera essas coisas. Senta para assistir os desenhos que os seus filhos assistem. Eu sei que é muito, irmãos, nós pais, nós vivemos uma vida corrida. Muitas vezes é muito mais fácil nós deixarmos os nossos filhos na televisão, no tablet, assistindo um desenho, para a gente poder fazer as coisas. É muito mais fácil fazer isso. Mas pega e vê o que eles estão assistindo. A maioria dos desenhos tem magia, tem feitiçaria. O que é isso? Pecado. Lepra entrando na casa, no ambiente familiar. Irmãos, educar filhos exige tempo. Educar filhos exige esforço. Exige disposição. Não é fácil. Muitas vezes você chega na sua casa cansado, e o que você quer fazer é deitar e descansar. Agora nas férias o Senhor tem me dado força, e o Senhor tem falado comigo a respeito de várias coisas. E daí a gente está lendo, eu estou lendo bastante, vários livros. E daí a Giovana vê, ela também. Quando a criança vê, você não ensina os filhos a ler mandando eles ler, você ensina os filhos a ler lendo para eles. E quando eles veem você lendo, daí ela vê os meus marcadores, ela tinha uma Bíblia, daí eu falei para ela: vamos ler, filho, vamos marcar o marcador da Bíblia Júnior. E daí nós estamos lendo, nas férias, a última história que nós lemos foi a de João Batista. Já passamos todo o Antigo Testamento, parou, tal. E todo dia ela pede. E tem dia que eu estou cansado. E não é a minoria dos dias, é a maioria. Mas, irmãos, eu quero que a minha filha seja salva. E eu sou o dono da casa. Eu preciso zelar pela salvação dos meus filhos. E daí tem coisas que a Lídia fala até mais que eu: Giovana, filha, isso não é para você, filha. Olha só esse desenho aí, o que tem. E daí vem outras crianças em casa. E daí elas querem ver. Daí a hora que a gente fica observando, o que a Giovana está fazendo? Isso não pode. Isso aí não é de Deus não, tem feitiçaria. Ontem eu ouvi o testemunho do irmão Douglas Gonçalves, do Dizascope, e ele falando, é um irmão precioso no serviço para jovens,
E ele falando: eu agradeço meu pai, porque quando eu era criança eu falava: pai, eu quero assistir desenho. E ele tinha lá uma fita daquelas de videocassete, com não sei quantas horas gravada com desenhos bíblicos, e quando ele pedia para ver desenho, ele tacava lá os desenhos bíblicos, e eu sabia tudo, história de Daniel, de Abraão, de Davi, eu sabia tudo. E daí eu falava: ô pai, eu quero desenhar. Então ele tinha lá um monte de papel, aqueles mimeografados tal, e trazia os desenhos da queda de Jericó tal, e eu desenhava tal. Irmãos, hoje é um irmão precioso, que serve ao Senhor. Nós pais somos donos da nossa casa, e que não podemos ser superficial, tem coisa que a gente precisa jogar fora, tem que ser radical. Só para encerrar, só mais alguns itens. Irmãos, considerem: atenção ao ressurgimento da praga, porque uma vez que ele arrancava a pedra, jogava fora, limpava o pó e põe a pedra de novo, coloca o reboco, faz todo o serviço, existia a possibilidade da praga voltar. Esse é um testemunho nosso mesmo. Quantas vezes o Senhor despertou eu e a Lídia para jogar fora um monte de coisa na nossa casa, e daí depois o tempo vai surgindo, o mal, ele tem um poder de se infiltrar na nossa casa muito grande, e daí a hora que você vai ver, você olha para o lado, às vezes você olha até para irmãos da igreja, não dá nada não, e daí você vai abrindo uma concessãozinha, e vai fazendo uma concessão, e a hora que você vê, o mal voltou tudo de novo. Aquelas coisas que você via claramente, é pecado, está lá, tudo de novo na sua casa. O mal, cuidado com isso, porque a praga pode voltar. E se voltar, o que tem que fazer? Joga fora de novo. Irmãos, nós vamos falar mais na semana que vem sobre a purificação da lepra, o sangue, aplicar o sangue, tanto na nossa vida quanto na nossa casa, na nossa família. E também esse último item: não deixe de buscar a salvação de cada elemento da família. Irmãos, isso é o que eu mais anelo. Eu fico olhando às vezes para minha esposa, quando eu sou despertado pelo Espírito Santo, eu sei que a minha esposa já é salva, mas eu não quero só isso, eu quero que ela também seja uma vencedora. Irmãos, eu quero ser um vencedor, mas eu não quero ser vencedor sozinho, eu quero que a minha esposa também seja uma vencedora. E eu quero para minha filha, o que eu mais desejo para Giovana, é que ela seja salva, que ela conheça o Criador. Irmãos, eu confesso para os irmãos, eu não ambiciono grandes coisas para Giovana. Eu não ambiciono para Giovana, entenda, não é que eu não queira isso para ela. Eu não ambiciono que ela estude nas melhores universidades. Eu não ambiciono, não está em primeiro lugar, me corrigiu bem Eliseu, não é o que está em primeiro lugar. Do que adianta a minha filha ganhar o mundo e perder a alma? Do que adianta? Irmãos, precisamos buscar a salvação de cada elemento da nossa família. Considere ainda, por último, em Atos 19, eu só vou mencionar rápido, é uma situação de arrancar a pedra e jogar fora. Paulo estava pregando ali na cidade de Éfeso, uma cidade idólatra, e por causa da pregação dele, muitos creram. E olha o que aconteceu: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Para
você ter uma noção, um denário corresponde ao salário de um dia. Quanto que seria o salário de um dia? Isso é muito relativo. Alguns ganham 80, alguns ganham 100 reais durante o dia. Mas vamos supor que fosse 100 reais o salário de um dia. Vezes 50 mil, aumenta 2 bolinhas, não é? 500 mil, 5 milhões. Fiz a conta certa? É isso aí, né? O que eles queimaram em livros era aproximadamente 5 milhões. Eles foram drásticos ou não foram? Mas eles estavam jogando fora o pecado da vida deles. Eles estavam arrancando a pedra e lançando fora. Assim a palavra, ora irmãos, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Lembra que eu falei no início sobre renúncia? Quando nós tocamos no coração do Pai, quando nós tocamos no amor do Salvador, irmãos, algumas coisas nós vamos abrir mão, e isso é renunciar. E as coisas que nós renunciamos são coisas que é para nossa destruição, e as coisas que nós ganhamos em troca é para nossa salvação. Amém? Vamos orar, irmãos? Que tal a gente fazer diferente? Ora do seu lugar aí, vamos gastar 1 ou 2 minutos, ore a respeito dessa palavra. Eu não sei qual que é o sentimento que está no seu coração, mas ore a respeito disso, amém?